todos bem-vindos à nossa nova realidade. Espero que você esteja se cuidando da família, papai, mamãe, professora também, que tá velha. Bom, o que acontece? Antes da gente entrar na situação de cálculo, de falar sobre entalpia, o que acontece? Os meninos, por que vocês acham que um composto se une ao outro? Você acha que uma reação química ocorre porque Beltrano acha Ciclano bonitinho e fala, ai gente, vou fazer um abortinho? Não. Existe a busca da estabilidade. Olha só, toda vez que uma ligação química, tá, ela é formada, envolve uma demanda de energia, não é? O namorado, para conquistar você, não tem que dar um bombonzinho, uma florzinha? Então envolve uma... Ai gente, vocês estão com a cara tudo sério, eu tô ficando com medo. Envolve uma demanda de energia, tá? E toda vez que rompe, tá? Que se rompe uma ligação química, também existe uma demanda de energia, tá? Então olha, imagine o casamento que não deu certo, tá? Não é briga demais, não é energia, não é nervosismo. E isso vai ocorrer aqui, ó. O que acontece? No caso, a termoquímica, ela está dentro da termodinâmica. Só que a termodinâmica, o foco é diferente. Um corpo vai passar calor para o outro, nós não. Nós queremos saber o rendimento energético de uma reação, tá? E muitas vezes, esse rendimento energético, ele é dado em cima de um valor que é chamado de entalpia. É a energia que está envolvida na formação de ligações e na quebra dessas ligações também, tá? Vocês acham que, olha só, pra você ter ideia, vamos falar da termoquímica dentro do efeito estufa? Vocês já ouviram falar no CO2? Não é o CO2 que é o principal causador do aquecimento global? Mas por quê? Olha só que bacana. Olha só, além de formar uma manta protetora em torno do nosso planeta, o CO2 armazena energia aonde? Nas ligações químicas. Vocês lembram aquelas duas insaturações que ele tem? Né? Então ele armazena aquela energia ali naquela ligação química. Então a entalpia, ela está presente em vários processos. E muitas vezes é muito difícil a gente falar a entalpia inicial, a entalpia final. Normalmente o que eles fazem? Eles fazem a mensuração, mede a variação de entalpia que você tinha, quando você tinha aqueles produtos na forma de reagente, e depois a entalpia quando tem na forma de produtos. Estão lembrados disso? Vocês estudaram entalpia? Seus cabeção? Tá ruim? Oi, gente, tá muito ruim, hein? Tá dando pra ouvir eu? Coisa fofa. Então, olha só o que acontece. Nós vamos ver toda a energia contida dentro dessa reação química que vai se processar, tá? E como que a gente vai calcular essa variação de energia do momento que eu tenho os meus reagentes reagindo, formando os meus produtos? Eu vou ter uma variação. Eu vou pegar sempre o quê? Tá? A entalpia final, tá? E a entalpia inicial. E para que eu aplico isso? Olha só, faz de conta que você quer sintetizar um composto lá dentro do seu laboratório. Você ficou chique, agora virou um químico doidão, tá? Então o que você vai fazer? Você não pode ficar esperando que A reaja com B, dando C. 20 anos. Pode? Não. Você vai falir. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber se você vai precisar fornecer energia para que aquela reação ocorra. Então, olha só, se você fornece energia para aquela reação, ela ocorre em 10 minutos. Não é uma rentabilidade para você? Ou você utilizar o valor da entalpia na hora que você soca o carvão lá como que chama aquele lá? No trem a vapor. Você precisa saber que aquela energia que é liberada, no caso, no processo de combustão,
ela vai ser o suficiente para poder fazer o seu trem andar, senão o trem não anda. Então isso tudo está dentro da termoquímica. Não é termodinâmica, tá, gente? Termodinâmica é a física, Deus me livre, me guarde com esse trem. Aqui é simplesmente a gente saber calcular, tá, essa variação de entalpia, do momento que eu vou ter o meu reagente ao momento que eu obtiver o meu produto final, tá? E por que com o reagente ele se envolve numa ligação química? Gente, a estabilidade, vocês estão aqui para quê? Não é só para enfeitar esse pátio, não, porque vocês são lindos, mas porque vocês querem ter algo, né, uma ligação química que vá gerar estabilidade para vocês futura. Os nossos produtos químicos também. E dentro dos compostos, né, como que fala? Dentro dos, como que é? Eu posso falar? Peraí. Dentro de todas as reações que ocorrem na química, eu vou ter reações que elas vão ser exotérmicas e outras que vão ser endotérmicas, que eu vou precisar fornecer calor para que ocorra, e outra que vai me fornecer uma quantidade de calor no momento daquela reação. Então, o que acontece? Eu vou pegar a energia total daquele sistema, seria, no caso, a nossa variação da entalpia. Não somente no caso de você ter somente os seus reagentes ou somente os seus produtos. Porque a partir do momento que você tem uma reação química ocorrendo, ligações químicas vão estar sendo rompidas e outras vão estar sendo formadas. E, consequentemente, isso exige uma demanda de energia, tá? Ou liberando, tá? No momento que quebra, ou absorvendo no momento que está se formando novas ligações, tá? Então, isso vai me permitir calcular essa variação. E para eu calcular a variação da entalpia, tá? Sempre vai ser o quê? A entalpia final menos a entalpia inicial. Não importa se é entalpia de combustão, ou energia de combustão, ou energia de neutralização, não importa qual reação que está ocorrendo. Sempre vai ser a mesma fórmula, tá? Deu aí, os meninos? Tá de boa? Pode chover não, eu sou de açúcar. Ô gente, eu engordei demais. Deixa eu vou voltar aqui, tá? Olha só, o que seria isso daqui, tá? Nós vamos ter um exemplo da entalpia, né, de fusão. O que seria uma entalpia de fusão? É uma energia que eu tenho que fornecer para a minha água sólida se transformar em água líquida. Isso, gente, toda reação química tem isso. Ela não ocorre, é a mesma coisa, ó, que você come. Você já viu algumas pessoas, você transpira um pouco para mais? Toda reação química, ela envolve uma demanda energética. Olha aqui para você ter ideia. Se eu quero transformar, tá, um mol, é sempre para um mol de água sólida para um mol de água líquida, eu preciso fornecer 7 quilojoules. Aí você vai virar para mim, você não está entendendo porqueira nenhuma. Está sendo gravado. Senão ia ser outro palavrão. Não estão entendendo, tá? Você vai entender a hora que você chegar na sua casa, pegar, colocar um cubo de gelo em cima da pia. Beleza, a hora que você perceber que aquele gelo está derretendo, coloca a mão ao lado dele. Coloca assim, ó. Não encosta não, próximo a ele. O que você vai perceber ali naquele exato momento? Que aquela região vai estar mais fria. Quem que está fornecendo? Aqui, ó. Essa energia para essa transformação, quem vai estar fornecendo vai ser o meio. É por isso que em volta daquele gelo vai estar mais frio. Ela vai retirar, tá, o calor do meio e fornecer energia suficiente para que eu consiga mudar o estado físico da água, certinho? Então isso ocorre constantemente, tá? Um outro exemplo que a gente dá,
que eu sempre falo dentro da sala de aula com os meninos. Ei, linda, você tá com calor aqui na Nuke típico, 50 graus. Você foi lá, nadou lá no Pedra Negra até cansar. Tá, e o sol tocando. Só que a hora que você sai, eu não sei se você repara que você sente frio. Você pode estar no mar, pode estar onde que você quiser. O que está acontecendo ali? Aquela água que está aqui na sua pele, ela está agora, ela vai mudar de estado. Para mudar de estado, ela precisa de energia. Então, ela vai evaporar. Só que ela precisa de energia para fazer isso. E o que ela faz? Utiliza o calor do seu corpo para poder gerar a energia necessária para que ela mude de estado. Não é uma coisa fofa. E é uma das situações que vai afetar o valor, no caso da entalpia. Só que uma coisa a gente tem que ter em mente, meus amores, é o seguinte: mudança de estado é tranquilex. Só que faz de conta que você está querendo sintetizar um composto lá. Não pode, tá? Sintetizar esses compostos não pode. É química do mal. Então faz de conta que você quer sintetizar um composto lá. Você sempre vê nas reações químicas, na química representada A mais B dando C, ou A mais B, C mais D. Espera aí, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Eu estou muito rápida e eu sou meio acelerada, vocês podem puxar meu freio. E eu, principalmente hoje que eu estou revendo vocês de novo, eu fico nervosa. Ai, papai. Bom, só que eles se representam a reação química assim, não é? Reagente dando os produtos. Só que muitas vezes, a maioria das reações, elas não ocorrem somente em uma única vez, em uma única reação. Muitas vezes, para eu obter um determinado composto, tá? Eu preciso semi-reações dentro de uma reação global. Quando eu falo A mais B dando C mais D, eu estou falando a reação global. Só que para eu chegar nessa reação, muitas outras foram necessárias ocorrer para que eu consiga chegar no meu produto. E se muitas outras ocorreram, muitas outras energias também ou foram liberadas, não é? Ou foram fornecidas. Entendeu? Que o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Tá dando para entender a linha de pensamento? Então, beleza. Deixa eu ver o que a gente tem mais. Olha só, nós vamos ter entalpia para tudo. Você pensou entalpia de pensamento, tá? Então, nós estamos dissolução, neutralização, combustão. Nós vamos ter entalpias da mudança de estado físico. Nós vamos ter entalpia também de formação. Então, toda vez que você está promovendo a mudança do estado físico da sua água, tá? Você está me prometendo um café tem 1 ano, tá? Você vai fazer o café, tá? Então, o que aconteceu? Você acendeu o fogo debaixo daquele caldeirão, daquela chaleira, sei lá. O que aquele calor é? É a entalpia, é a energia necessária para que eu estou fornecendo para aquele canecão, para aquela água, para que ela se torne em estado gasoso. Deu para entender como que está o conceito da entalpia? Tudo tem energia, tá? Tudo tem energia, então tem entalpia em tudo. Deus, menino. Beleza. Bom, olha só, como que eu tenho que representar uma equação termoquímica? Uma equação química. Não varia, não é somente uma equação termoquímica, mas todas as equações químicas, elas têm que ser representadas dessa forma. O que você tem que fazer? É primeiro colocar os meninos que estão envolvidos. Eu coloco o elemento químico, tá? Esse elemento químico, eu tenho que representar o estado físico que ele se apresenta, certo? Ou o estado alotrópico. Então, lembrado da alotropia, o que é? Se não tiver, tá de boa, a gente relembra. Não, olha só, sacanagem. Vou dar um exemplo para você. Você ama diamante? Claro, eu amo. Eu queria ter uma pedra desse tamanho assim, tá?
ele é composto de carbono. E o grafite é também carbono. Então, o que é o estado alotrópico? São elementos que são feitos do mesmo átomo, certo? Só que o número desses átomos são diferentes e a organização desses átomos é também diferente. A estrutura, a geometria daquela molécula, ela é diferente. E isso, tá, faz com que aquele que tem uma geometria muito mais estável predomine em maior concentração. Então, o que vocês acham? Quem que tem uma geometria mais estável? O carbono grafite ou o carbono diamante? Carbono grafite. É por isso que ele é tão abundante. Entendeu? Então, deixa eu só mostrar para vocês, para a gente poder finalizar aqui, ó. Só para lembrar. Olha só. Grafite, diamante, fulereno. Tá? Todos são feitos de carbono. O que difere esses meninos? Além do número de carbonos, como que essa molécula vai estar, como que esses elementos vão estar ligados. Você acha por que uma molécula... Ô, gente, sinceridade, vocês acham por que uma molécula tem aquela forma linear, tetaédrica, octaédrica, todas as geometrias moleculares? Para que os seus elementos se repilam, o que fala? Repulsam. Para que ocorra uma menor repulsão entre os átomos presentes dentro daquela molécula. Então, é por isso que ela se organiza e adquire uma geometria. Vamos comparar o carbono grafite com o carbono diamante. Olha como está mais distantes, tá? Esses átomos de carbono quando comparado ao carbono grafite. Porque a gente não tem só carbono ali. Onde tem carbono sempre tem hidrogênio. E tem um outro elemento. Aqui não tem nada não, mas sempre tem hidrogênio. Então aquela molécula ela vai estar organizada para que tenha uma repulsão menor. E a que tem repulsão menor é que vai prevalecer. Então é por isso que na natureza o carbono grafite ele é mais abundante do que o carbono diamante. Deu para compreender? E isso é a alotropia. Outra coisa, o oxigênio, ar, ozônio, entendeu? São formas também alotrópicas, formas de se apresentar de um mesmo átomo, do mesmo elemento químico. Deu para ir? Ficou de boa? Então vou voltar lá. Ô, gente, tá dando. Vocês estão com a cara de puta que pariu. Desculpa. Foi mal. Foi mal o tubo. Então, olha só. Eu coloquei todos os meus reagentes, tá? Dando o meu produto. Os elementos estão representados. O estado físico dele também tem que estar representado. Quando for alotrópico, a forma alotrópica, você tem que colocar também. Você coloca o C, carbono, entre parênteses, grafite, ou entre parênteses, diamante. Você tem que fazer essa representação. Você está falando qual o estado que aquele elemento vai estar, tá? Eu tenho também aqui nos meus produtos. Se eu tenho A mais B dando C, eu estou vendo que essa é uma reação que vai ocorrer somente em um sentido. Presta atenção nisso daqui. Só que existem reações, tá? Que os meus produtos podem originar novamente os meus reagentes. Então eu tenho uma reação que corre no sentido direto e outra que corre no sentido indireto. Presta atenção nisso. Tá? Então, umas vezes, o que você faz com a reação química, você depois tem que fazer com a entalpia. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho que fornecer o valor do ΔH. Esse ΔH, tá, que é a variação da entalpia, no caso, é a entalpia final menos a entalpia inicial,
pode ser um valor negativo, tá? Toda vez que vocês virem uma entalpia do valor negativo, ela é exotérmica. Aquela reação, ela vai liberar energia para o meio. E nós vamos ver tudo isso daí, tá, gente? Não preocupa não. E toda vez que vocês virem que a variação da entalpia dessa reação toda dá um valor positivo, ela é endotérmica, tá? Então eu precisei fornecer energia para que aquela reação ocorresse, tá? Olha só, lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada transforma. Prost, se eu tenho 2 ovos para misturar e fazer meu bolo, os meus 2 ovos eu tenho que ter na massa do meu bolo, não é isso? A lei de Lavoisier, a lei de Prost, equivalência. Aqui, balancear a equação. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, eu tenho que tê-lo aqui. Se eu tenho uma quantidade de reagente, eu tenho que ter essa quantidade nos meus produtos. Então, para isso, gente, a gente tem que ficar esperto. A gente tem que balançar que a menina ali para poder ter sempre a mesma quantidade de reagente e de produto. Balanceamento fundamental. Sacam de balanceamento ou não? Ô, gente, saca ou não saca? De quê? Balanceamento. Então, quem não sacar de balanceamento, nós vamos fazer uma aulinha também de balanceamento. Mas tem que me lembrar. Aí a gente quebra a cabeça. Só que eu tenho uma forma, infelizmente, eu não vou passar para vocês o balanceamento por tentativa, porque eu não tenho cabeça para matemática. E então eu vou dar NOx, a gente vai balancear pelo NOx, que eu acho mais fácil. Tá? Então, a gente tem que balancear, seguindo o quê? A lei da equivalência, tá? Das proporções definidas. Se o que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui também. Beleza, mais o quê? Aqui, as condições ambientais. A pressão de 1 atm a 25 graus. Eles podem te falar isso ou podem não falar, tá? Mas sempre vai ser a 1 atm e 25 graus. E aquilo ali é sempre para 1 mol. Não se esqueça. Faz de conta que você fez a reação de 1 mol de hidrogênio com 1 mol de oxigênio, dando 1 mol. Então eu tive 136,3 kcal. Reação exotérmica. E se foi 2 mol? Conta pra mim. Se foi 2 mol daqui, 2 mol daqui, dando 2 mol, o que é que eu tenho que fazer com essa entalpia? Antes não era 1? E tinha esse valor? Multiplica por 2. Você não está aumentando a quantidade? É a mesma coisa. Se você faz um bolo, tá? E ele pesa 5 quilos, se você faz 2 bolos, ele vai pesar 10 quilos. Não, o meu não pesa nada, porque eu não faço bolo. Deu para entender? Então, isso para 1 mol. A gente não pode esquecer isso. Tá. Eu vou voltar, tá, gente? Tá. Isso. Olha só. A gente sabe que eu preciso, para ter uma equação total de reagente dando produto, eu preciso muitas vezes fazer várias reações, tá? Para que eu obtenha o meu produto final. Então, o que é que vai acontecer? Dentro desse processo, eu vou ter muitas vezes produtos que são gerados, que são produtos intermediários, que à medida que aquela reação vai ocorrendo, esse produto vai ser consumido. E eles vão dar para vocês equações no qual vocês vão ter que inverter essa equação para que, faz de conta, olha só, faz de conta que eu quero sumir com esse oxigênio daqui. Tá dando para ver aqui de boa? Faz de conta que eu quero sumir com esse oxigênio utilizando essa reação química, tá? O que eu tenho que fazer aqui para sumir? Aqui ele está no reagente. Aqui ele está no reagente, não é? Eu posso cortar reagente com reagente? Não. Eu tenho que cortar reagente com produto. Eu tenho que consumir aquele elemento químico, não tem? O que eu faço com a reação? Eu inverto. Tá dando para entender isso? Então, se eu inverter a reação, eu consigo, é lógico, balanceando, né? Eu consigo cortar o oxigênio aqui com o oxigênio que vai estar aqui agora nos meus produtos. Eu não inverti a equação?
O que eu tenho que fazer com o valor da entalpia? A mesma coisa. Porque olha só que coisa fofa. Para eu formar a água oxigenada, tá? Essa reação me liberou 136 quilojoules. Se eu pegar aquela água oxigenada, quiser quebrar ela todinha e originar os meus reagentes, se aqui eu liberei, a reação contrária eu preciso fornecer. Tá dando para aí, gente? Se não tiver dando, vocês falam, porque termoquímica, o peso é 9%. Química é... E se não entender, é 9% da prova. Então, o que você fez com a reação química, você faz com a entalpia. Multipliquei aqui tudo por 2. O que você faz agora com a entalpia? Multiplica por 2. Tá? Se a entalpia, no sentido direto da reação, me dá um valor negativo, se eu inverter a equação, o valor vai ser positivo. Isso, os livros. Deu? Tá. Depois a gente vai nas exotérmicas e nas endotérmicas. Agora, existem alguns fatores que podem influenciar a energia de uma reação química. Um exemplo, vamos falar aqui. Faz de conta que você está com frio. Você acendeu uma mesa. Ela vai te fornecer um valor de energia, não vai? Agora, se você acender o prédio aqui, o valor de energia vai ser proporcional ao prédio, não vai? A entalpia também. A entalpia é a energia que vai ser liberada para o meio em forma de calor, para a gente poder ficar todo quentinho, gostosinho, tá? Ou eu vou fornecer para que a reação ocorra. Um exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho 1 mol de hidrogênio. Quantos de oxigênio eu tenho aqui, Osban? Eu tenho, ó, 1/2 de O. O que significa esse meio de O? 2. Eu tinha O2, não é? Não são 2 O? Eu só utilizei 1/2. Metade do mol. Eu utilizei 1 O. Então, qual que é o valor aqui? Em quantidade? 1. Ó, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. Significa esse meio que eu utilizei somente 1 átomo de oxigênio. Eu não sei se vocês estão lembrados, hidrogênio, você não encontra ele hidrogênio isolado na forma de próton, você só encontra H2. Você não encontra o oxigênio isolado dando bobeira, você encontra ele na forma O2. O nitrogênio, N2. Substâncias simples, elas sempre vão estar unidas como uma outra. Tá? Só que aqui, eu não estou precisando desses 2 átomos. Eu estou precisando somente 1. Eu coloco meio aqui na frente, ó. Não coloquei a metade. Então, eu gerei 1 mol de hidrogênio, 1 mol, tá? De oxigênio, dando 1 mol de água. Olha o valor que isso aqui foi fornecido. Quando eu fiz essa reação, ele me deu uma entalpia de 286 quilojoules. Beleza. Agora, nós vamos ter aqui 2 mols de hidrogênio, finalizando 2 mols de água. Não dobrou a quantidade dos elementos presentes ali? O que acontece com a minha entalpia? Também dobra, é a mesma quantidade. Sempre a entalpia vai ser proporcional, tá? A energia que está aqui de cada reagente. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho um determinado valor de energia fornecido. Se eu tenho 2, duplica. Se eu tenho 4, quadruplica. Então, a gente tem que ver. Então, a quantidade dos reagentes, né, que estão envolvidos nessa reação, ele vai fazer com que a entalpia sofra uma variação.